Ao fazer uma retrospectiva de minha vida e de sua vida, um homem relatou-me essa história tocante. Quando eu era pequeno, meu pai se tornou inativo na igreja. Tinha problemas de bebida e, nos momentos de humor mais sombrio, ele tornava-se irritado e rancoroso. Em geral, ele não se opunha que a mamãe servisse na ala. Ela trabalhou na primária por 38 anos. Durante boa parte desse tempo, serviu também na organização das moças. Era um fardo pesado. O casamento passava por dificuldades e hoje eu sei que ela se desanimava, mas na época eu não sabia. Não fazia ideia, a não ser até muito mais tarde, de que as irmãs de nossa ala eram o seu esteio. Ela não participava da liderança da Sociedade de Socorro, mas sempre comparecia às reuniões e amava as amigas que tinha lá. Nunca pensei nelas como senhoras da Sociedade de Socorro. Eram simplesmente as amigas da mamãe. Cuidavam dela e lhe davam amor. Mamãe só tinha irmãos e filhos homens. Em nossa ala, encontrou as irmãs que sempre quis e de quem necessitava. Sei que compartilhava seus sentimentos com elas, sentimentos que não poderia expressar para mais ninguém. Nada daquilo parecia ser sociedade de socorro na época, mas sei agora que era, na verdade. A lembrança desse filho sobre a Sociedade de Socorro tocou meu coração. Sim, a Sociedade de Socorro é composta de mulheres, mas não abençoa somente as irmãs, ela abençoa cada um de nós. Como a Sociedade de Socorro abençoou sua vida? Fiz essa pergunta ao presidente Gordon B. Hinckley e ele respondeu: a Sociedade de Socorro abençoou minha família e a família de minha querida esposa há já 7 gerações. Desde os primeiros dias da igreja, nossas mães e filhas foram ensinadas a respeito de seu encargo de cuidar dos necessitados. Aprenderam as melhores habilidades do cuidado do lar, foram incentivadas a desenvolver-se espiritualmente e orientadas quanto à realização de sua plena potencialidade como mulheres. Muito desse aprendizado ocorreu na Sociedade de Socorro e foi levado para casa, abençoando a vida de cada membro de minha família. Eu tenho minhas próprias recordações de brincar debaixo dos teares de minha avó, enquanto ela e outras irmãs da Sociedade de Socorro costuravam. Eu era pequena, mas sabia que isso fazia parte da Sociedade de Socorro, abençoar a vida de outras pessoas. Foi ensinada a ter amor à Sociedade de Socorro por minha mãe e minha avó. Eu amo a Sociedade de Socorro e eu acho que sempre amei. A Sociedade de Socorro ajudou-me a conhecer o Salvador e fortaleceu meu amor por Ele e por meu Pai Celestial. O fato de pertencer à Sociedade de Socorro fez com que eu tivesse muitas oportunidades de aprender, amar, servir e sentir-me repleta do amor do Senhor, ao esforçar-me por cumprir meus convênios, exercer caridade e fortalecer minha família. Eu volto a perguntar, de quantas maneiras a Sociedade de Socorro abençoou sua vida? Ao visitar o Centro de Treinamento Missionário no Brasil, perguntei aos missionários: o que você sabe sobre a Sociedade de Socorro? Um elder falou: torta salgada. O outro acrescentou: minha mãe e minha irmã fazem parte dela. Por fim, um deles declarou: é a organização do Senhor para as mulheres. Ele acertou, mas tem algo mais. A Sociedade de Socorro é uma parte fundamental do Evangelho. O ano de 1842 foi extremamente difícil para o profeta Joseph Smith. Antigos amigos voltaram-se contra ele. Outros inimigos queriam retirá-lo à força de navio e prejudicar o crescimento da igreja. Nesse mesmo ano, ele organizou a Sociedade de Socorro, não só para socorrer os pobres, mas também para salvar almas. O presidente Reuben J. Clark disse que, em meio a essas provações, Joseph procurou as irmãs em busca de consolo e para um melhor estado de ânimo de que ele tanto precisava na ocasião. Essa ideia é muito comovente e humilde. Um profeta de Deus buscando o conselho de suas irmãs, mulheres a quem ele dera como encargo. A caridade nunca falha. Para mim, isso é semelhante àquelas mulheres que prantearam com o Salvador no Gólgota. A Sociedade de Socorro abençoa a vida de profetas. Como é que abençoa a sua? O presidente Boyd K. Packer disse:
As defesas do lar e da família são muito mais reforçadas quando a esposa, a mãe e as filhas pertencem à sociedade de socorro. Por quê? Porque são as mulheres que são o coração do lar. Minha associação à Sociedade de Socorro me renovou, fortaleceu e fez com que me comprometesse a ser uma melhor esposa, mãe e melhor filha de Deus. Meu coração cresceu no entendimento do Evangelho, no amor pelo Salvador e pelo que Ele fez por mim. Assim, a vocês, queridas irmãs, eu digo, venham para a Sociedade de Socorro. Ela encherá seu lar de amor e caridade e nutrirá e fortalecerá tanto vocês como sua família. Seu lar precisa de seu coração justo. Durante uma recente designação ao Peru, visitei o humilde lar do irmão e irmã Morales. O local estava repleto de amor. O casal tem 3 filhos e são membros da igreja há 4 anos. A irmã Morales aprendeu muito na Sociedade de Socorro para ajudar a prover o sustento da família e do filho missionário. Ela lavava e passava a roupa para fora. Cuidava de 2 filhos de uma vizinha que tinha que trabalhar fora de casa. Dava apoio ao marido que tem problemas nos rins e servia também no quórum de elders. Eles conversavam sobre as lições do livro de Heber J. Grant na preparação que ele tinha que fazer para o seu quórum do sacerdócio. Eu perguntei, você é professora visitante? Ela respondeu com um sorriso, sim, Sister Parkin. Eu visito 4 irmãs. 2 não são ativas, mas eu vou trazê-las de volta com amor. Ao sairmos da casa, notei um cartaz feito à mão sobre a porta. Você leu as Escrituras hoje? A Sociedade de Socorro abençoa esse lar, essa ala e essa vizinhança. Como ela abençoa você, é crucial que as irmãs recém-batizadas pertençam à Sociedade de Socorro por sua extensão e sua família. No período em que servi com meu marido, quando ele foi chamado para a missão Inglaterra, Londres Sul, conheci muitas mulheres, como uma mulher, Glória, que é mãe solteira. Quando entrou para a igreja, entrou para a Sociedade de Socorro. Era um lugar seguro, onde podia tirar dúvidas sobre a sua fé recém-descoberta. Ouvia mulheres partilharem abertamente suas experiências que a levaram a experimentar a palavra de Deus. Recebeu sua bênção patriarcal, foi ao templo e serve na igreja. Penso no conselho que o presidente Hinckley me deu. As mulheres precisam reunir-se em um ambiente que fortaleça a fé. A Sociedade de Socorro oferece esse ambiente. Lembro-me dos valentes guerreiros quando ouvi o filho de uma irmã da Sociedade de Socorro dizer: fui abençoado pela fé e o exemplo de minha mãe. Quando me tornei portador do sacerdócio, aprendi sobre o ensino familiar tanto pelas visitas de professora visitantes de minha mãe, como pelo exemplo de meu pai como mestre familiar. Sua fé no sacerdócio afeta minha fé e fortalece meu desejo de ser um elder digno. Irmãos e irmãs, eu mudei e fui abençoada. Sou uma pessoa melhor graças à Sociedade de Socorro. Eu acredito que todos nós somos. Oro para que as mães e filhas participem com mais entusiasmo, que maridos apoiem as esposas e que os pais e mães preparem as filhas para a Sociedade de Socorro. Incentivo aos líderes do sacerdócio a guiarem as filhas de Deus, jovens e adultas, para a Sociedade de Socorro, um dos muitos milagres da restauração. Ao fazer isso, sentiremos a gratidão transbordar em nós por esta sagrada organização. Uma vez que a Sociedade de Socorro é uma designação divina, ela abençoa não só as mulheres, mas também a família e a igreja. Testifico que ela é uma parte fundamental do Evangelho restaurado do Senhor, porque se baseia na caridade, que é o seu puro amor. Disto eu presto testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém.